achei interessante que eles estão numa... Não sei como que a discussão caiu nisso, porque não era o tema do negócio que eu estava assistindo. Mas os caras estavam falando que tem alguns tratamentos experimentais que são de condução neural. Eu não vou saber o termo correto, mas ao invés de abrir a cabeça do peão para operar, você já consegue fazer como se fosse um laser direcional para desobstruir determinado neurônio, etc. e tal. Achei legal. Sem abrir. Sem abrir, porque e depois que abre, nunca mais fecha, né? Quando fecha, fecha com os negros tudo louco. Perde condição motora, né? Perde não sei o quê, perde isso, perde aquilo e tal. Tem algumas empresas, né, mexendo com o tema, né? Só que, por enquanto, elas têm um quesinho de invasão, né? Que elas fazem alguns furinhos na, no crânio e enfiam os eletrodos, né, para fazer controle neural, né? E aí tem até algumas experiências aí com bastante sucesso de pessoas que têm paralisia voltando a ter algum tipo de movimento. Óbvio que não um movimento normal ainda, mas algum tipo de movimento, né? E isso eu acho coisa bem interessante e mas também bastante complicado, né? Porque da mesma forma que você, e isso é um assunto até que estou lendo um livro, aliás, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Como chama? Número Jogador número 2, 2. jogador. É. Tem o filme O Jogador Número 1. Uhum. Sabe qual que é? Não. Foi feito o filme, né? Eu li o livro já, e aí eu tô lendo o Jogador Número 2. E é sobre tecnologia e tal, né? E ele fala justamente disso. Até a empresa que tem lá na história, ela tem investimento em implantes neurais e tudo mais. E entrou numa discussão, não quero dar spoiler, né? Que quem quiser que faça a leitura aí, mas começa a entrar numa discussão aí de, bom, se eu tenho habilidade de fazer um implante neural e conseguir retornar movimento do corpo, porque eu não consigo, talvez, controlar o próprio cérebro, controlar pensamento, ações e tudo mais, né? Virar um zumbi eletrônico aí, uma pessoa comandada por outra, né? Esse tipo de discussão eu acho bastante interessante e até certo ponto pertinente. Acho que ainda não estamos no ponto de chegar a algo assim, mas eu acho que se houver alguma discussão, a discussão tem que ser antecipada, né? Não esperar acontecer para depois discutir. Não estou nem falando de Skynet nem nada, mas falando de tecnologia que vem para ajudar, só que começa a invadir, né? Começa a ter simbiose com o ser humano. Tem aqueles chips implantados sob a pele, tem uma série de coisas aí que estão começando, estão engatinhando aí. Prometem mais comodidade, mais conexão, mas eu não sei até que ponto essa conexão ela é benéfica, né? Eu particularmente eu adoro tecnologia, gosto muito, me entusiasmo com muita coisa, mas não tenho até o momento não tenho medo de uma inteligência artificial querendo destruir a humanidade, mas é algo que pode acontecer, né? Sem dúvida alguma. Eu acho que o problema por exemplo, hoje mesmo sem ter essas tecnologias invasivas ou não ter ela estabelecida, acessível, disponível, etc. e tal, as pessoas já manipulam umas às outras, né? O problema é a emburrecência artificial, né? Que usa a mesma metodologia, mas com objetivo egocêntrico em quase que 100% dos casos, né? Isso eu acho que é E a o... ética, É? a ética também, né?
Sim, claro. Que eu até acabei de comentar contigo, né? Eu não sei o quanto vocês percebem, mas esses movimentos disfarçados, metódicos e de conteúdo eleitoral, eles estão sendo distribuídos à torta e à direita para o mundo aí. Então, no meu ponto de vista, a tecnologia tem sido usada para gerar um cenário de primeiro de instabilidade, depois de medo, depois de naturalmente aparecer um salvador, né? Não, eu vou Manipulação. resolver, eu. Mas no fundo é a manipulação massiva. A sequência do Sidney me fez lembrar um outro filme, que é mais legal falar no original. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. I sense too much fear in you. Um outro filme legal que eu assisti esses dias foi com o Arnold Schwarzenegger, O Sexto Dia. Não sei se você já assistiu. Já. É Bom antigo também, isso também, né? clonagem, né? De clonagem, então. A grande aberração. E em algum momento do filme eles falam. O clone fala, pô, mas eu sou ser humano, eu tenho alma. Então, assim, você vê que realmente aí que é o furo da coisa. Mas isso é clonagem, isso é uma outra esfera de discussão. Essa do implante neuronal, enfim, do controle, cientificamente, eu acho que é possível, em tese. Porque, assim, por que vocês estão me vendo, me ouvindo? Porque são reações tem os neurotransmissores, nós temos os sensores, captam os sinais, aí faz a transdução do sinal, a gente são transdutores biológicos, que captam o sinal o ouvido, o tímpano, está fazendo a transdução da onda acústica, que é o som nada mais é que variações de pressão e densidade do ar, e isso é algo mecânico, e o tímpano justamente a porta de entrada, aquela membrana que transforma essa vibração, né, aí vai para aqueles 3 menores ossos do ser humano, se não me engano, que é o martelo, o estribo e a bigorna, e isso martela literalmente, né, o nervo auditivo, não sei qual, esqueci agora, e isso vira um pulso nervoso, que no fundo também é bioquímico, até chegar no cérebro. Aí o cérebro interpreta, não sei que regiões do cérebro, do córtex, transforma isso interpreta isso como som. E paralelamente vocês estão vivendo. E a Carla está tomando um negócio, está sentindo o gosto. E se tiver o cheiro também. E ao mesmo tempo, isso é simultâneo. Ou seja, o que é a sensação? A sensação são os sentidos, né? Nós temos os 5, sem pensar na mediunidade, que seria um sexto, enfim, e por aí pode aumentar o leque. No fundo, é tudo neurológico, é biológico, é fisiológico. Ou seja, obedece às leis da natureza. A natureza enquanto física nossa aqui desse plano. Cara, tudo isso é possível de controlar, se você souber. O fenômeno está por trás e você fala, descobrir, né, abriu a caixa de Pandora, um abraço. Um abraço. Mas que é justamente o ponto, né? Se você tem um transplante neural que ajuda a pessoa a se movimentar pela vontade dela, o que faria com que fosse a vontade de outro? Um transmissorzinho, um chipzinho, né? Para outra pessoa poder controlar, né? Então, eu acho que assim, eu vejo tudo isso, como eu já disse, como algo positivo, muito positivo, né? Uma pessoa, por exemplo, um paraplégico, um tetraplégico, ter a oportunidade de poder
se movimentar, ainda não ter uma vida normal, mas quem sabe no futuro levar uma vida praticamente normal, com a ajuda de um dispositivo eletrônico. Isso para mim é fora de série, fantástico. Mas os limites, eles têm que ser muito claros, né? E o problema dos limites é que quem define são os seres humanos. E quem vai fazer a manipulação também é um ser humano. Então, o que impede ele de fazer algo que não deveria, de burlar a ética, né? De burlar, porque com certeza, a hora que a gente chegar num determinado nível, começa a se impor regras, começa a se impor, criar leis, impor regras e fazer todo o controle. Mas o controle, no final das contas, é do ser humano. E ser humano sabemos, né? Somos complicados. Não, a gente tem lei, cara. Assim, os caras não cumprem sequer a lei vigente. Imagina se vão cumprir alguma coisa ética, né? Alguma coisa moral. Enfim, a gente é tão impune, porque, por exemplo, há lugares, e eu não estou defendendo este ou aquele, mas há lugares em que as regras são seguidas. E se não seguir, é, é corte, é cadeira elétrica. Né? Eu costumo sempre citar o exemplo dos meninos jovens, super descolados, que levam droga para Tailândia, onde tráfico internacional é considerado crime hediondo e punível com lei marcial. Tem uma Aí o cara menina agora chega lá. lá, né? Tem uma menina agora lá, parece. Aí Vamos ver se depois vem pedir consegue para o interceder governo, pelo perdão lá. aí depois vem pedir para o governo brasileiro, para a diplomacia, interceder. Aí fala assim, cara, você foi para um lugar em que tráfico de drogas é lei marcial. Aí você leva 2 quilos nas costas, amarrado no corpo, dentro do corpo, na mala, disfarçado, no sapato, seja lá de que jeito for. E aí você quer usar o meu dinheiro, a minha força política para interceder por você. Cara, você foi para um outro lugar. Ou você obedece à lei ou você não vai. É simples. Né? Então, ser humano é muito esquisito. Imagina se der algum poder para quem quer que seja, e mesmo a comunidade científica, a comunidade médica, psicólogo, psiquiatra, mesmo sendo ao rigor da ciência, ainda assim você percebe o uso de poder. Outro dia mesmo o José Antônio citou aí, num congresso, não sei das quantas aí, que ele fez uma pergunta esquisita que colocou os caras em xeque, porque os caras não respondem diretamente, né? Então, assim, mas por que você não pode responder? Por que você não pode ser honesto? Né? Você pode, a honestidade pode estar em você, mesmo que não esteja no sistema. Então, por que as coisas funcionam assim? Funciona porque a gente é desonesto. A gente, não necessariamente eu, pessoalmente, não eu no meu dia a dia, né? Mas o sistema é desonesto, cara. Ele é desonesto, opressor, tudo aquilo que a gente fala sempre. Né? E aí as pessoas defendem com unhas e dentes esses movimentos, esses pontos de vista que eu acho temerário. Porque, afinal de contas, ninguém pensa mais, né? É mais fácil dar um copy-paste numa linha de pensamento do que formar o seu próprio jeito de pensar. Né? Ó, para dar um exemplo aí de cumprimento de lei. Estava conversando com um amiguinho ele mora na Argentina. E aí eu perguntei para ele, você tem carro? Ele falou, não, não tem. Eu falei, por quê? Opção? Porque eu gosto, faço tudo de bicicleta, não sei o que tem, não sei o que lá. Ele falou, e outra, quando eu saio, eu gosto de tomar uma, e aí, se eu for dirigir, vou ter problema.
né? Mas problema como? Ele falou, né, é em Rosário, né? Ele falou, aqui em Rosário a tolerância baixou uma lei agora que é zero. É zero. Não é 0,033, não. É zero. Zero, zero. Não pode ter nada de álcool no sangue. Zero. Né? No ai borrachos. Exato. Sim, borrachos acá. Sim, borrachos acá. É zero, a tolerância é zero. Aí eu falei, lá no Brasil tem, mas eu acho que o limite é 0,033 ou 0,33, alguma coisa assim, que seria o equivalente a 2 copos de cerveja, alguma coisa assim. Ele falou, não, é zero, aqui é 0, 0, 0. Você tomou, bateu uma gotinha na língua, apareceu lá 0,001, é cana, não tem conversa. E aí eu falei, mas lá no Brasil tem regra, né? Tem lei, mas é difícil de ver sendo cumprida, né? Em algumas vezes você vê aí, fala, tem blitz seca lá da, da lei seca, não sei o que tem, papapá. Mas eu ouvi uma vez aqui, uma vez lá, não é sempre, né? Pode ser, deve ser até amostral também, né? Mas lá ele falou que não, falou, meu controle aqui é hiper restrito, a ponto de o pessoal fica na porta da boate medindo o pessoal saindo da boate e aí pede carteira, vai, você tá de carro? Não, não tô, aí segue a pessoa tipo assim, para fazer um controle fino mesmo, e diz que dá dor de cabeça. Se pegar, tá lascado, não tem conversa, né? Então, e a gente tem uma série de leis, né? A gente tem muitas leis, muitas leis. Mas o cumprimento das leis que é a questão, né? E aí você vê órgãos de controle hoje que não tem condição alguma de fazer controle nenhum. Por exemplo, né? O IBAMA, que não o mês passado foi recorde histórico, né? De desmatamento. Né? Foi o recorde histórico. Nunca na história do Brasil se desmatou tanto dentro de um mês, no mês de abril, né? E, no entanto, fala assim, não, beleza, e aí, o que a gente vai fazer? Não tem nada a fazer, porque não tem gente. Não tem gente, não tem recurso, não tem vontade, não tem interesse. Aliás, talvez o interesse seja diferente, né? Não é que não tenha interesse. Não tem interesse em preservar, tem outros interesses, né? Fala, Carlos. Posso contar outra história? Vai lá, cara, fala aí, depois eu falo. A tecnologia, ela nos auxilia, se a gente for prestar atenção nessa parte que o Alexandre falou do bafômetro, né? Não sei se é o bafômetro que eles estão usando agora, se tem outra tecnologia, mas enfim, a ciência, ela vem a moral, ela só chega juntamente com a ciência. Então, já foi comprovado que o que alavanca o progresso é a ciência. Então, mesmo que seja agora uma coisa adestrada, né, existe a tecnologia para que o progresso possa vir até moralmente. Então, essa preocupação da pessoa sair bêbada, não é que eles estão preocupados, é por causa de acidente, morte, uma porção de coisas que que são causadas pelo álcool, né? E aí eles usam a tecnologia nesse sentido para fazer o bem, porque evita-se muita tragédia mesmo. E a pessoa que bebe, né, se ela tiver um pingo de bom senso, ela vai falar, não, vou pegar o Uber, ou vou a pé, ou peço para alguém me buscar. Então aí já mostra que a pessoa tem um pouquinho, ela já desenvolveu um pouquinho de moral e preocupação com ela e com o próximo. Outras pessoas, a gente vê que tem uma fé que não é raciocinada, que acha que nada vai acontecer com ela. Ela pode beber, ela pode abusar, ela pode fazer o que ela quiser, mas o anjo da guarda dela é forte. A gente ouve isso, assim, principalmente aqui no Brasil, o que a gente mais escuta não vou tomar vacina, porque o anjo da guarda é forte. Posso sair bêbado, dirigir carro, nunca aconteceu nada comigo, porque o anjo da guarda é forte. Ainda coloca a culpa no anjo, né? O anjo como o babá deles. E essa questão do desmatamento também vai mostrando para a gente a indiferença, né, social. Porque se antes você não tinha tecnologia e às vezes você não sabia o que estava acontecendo,
era uma coisa, você não sabia tudo que estava acontecendo. Agora, com a tecnologia, eles conseguem perceber aonde que está havendo desmatamento, né? Os drones, os satélites, eles conseguem ver. Então, o que a gente percebe nesse sentido é a falta de moral. O pessoal não está nem aí. Né? O que está comandando tudo isso? É o dinheiro, é a desvalorização, né? E com o próprio ser humano, porque se ele tivesse amor próprio, ele saberia que aquilo vai atingir o organismo dele. Né? Nós somos seres que o que nós fazemos para a natureza, a gente automaticamente está ligando com o nosso corpo, com o nosso físico. Ninguém passa imune. Então, as pessoas que estão deixando desmatar, que são responsáveis, elas estão achando que vão ser isentas também de qualquer problema, né? E a gente vê, e não precisa falar nem de a parte espiritual, a gente vê isso aqui mesmo, na matéria, né? O que vai ocasionar, quais os impactos de tudo isso? Então, é muita indiferença, né, com a sociedade, com a pessoa mesmo, né? Aí entra a questão do egoísmo, né, do suicídio, da ignorância com o próprio corpo, né? A gente estava falando da parte de doença. Quando eu fui fazer a cirurgia no meu rim, que eu falo que eu não tinha uma pedra no rim, meu rim tinha não tinha pedra no rim, era o rim na pedra, né? Porque eu estava com uma pedra de 3 centímetros. E aí o médico falou assim, ó, Carla, se fosse antigamente, a gente ia ter que abrir seu corpo e tirar seu rim, tirar a pedra e botar ele de volta. E aí eu fiquei vendo umas cirurgias no YouTube, é a coisa mais horrível do mundo, né? Eu falei, vou ter que fazer, vamos lá, vamos fazer. Só que agora é muito legal, porque assim, diminui até o tempo de internação de tudo. Porque você fica lá, eles vêm com um aparelhinho que parece uma canetinha, que aí eles têm uma câmera, né, no aparelho, aí eles colocam, né, eles fizeram um furinho nas minhas costas, colocaram aquele aparelhinho. Esse aparelhinho, ele tem tipo uma broquinha, parece uma... Ai, como que chama aquele que a gente põe na parede? Enfim, ele tem uma broquinha que ele quebrou toda a pedrinha. Então, ele quebra toda a pedrinha lá dentro e ele fica olhando pela câmera, né? E ele vai quebrando. E aí, esse mesmo aparelhinho, ele tem um sugador. Depois que quebra, ele muda a função dele e ele aspira a pedra. E isso é feito bem rápido. Então, falando, nossa, a tecnologia, ela é uma coisa tão bonita, tão boa, né? E eu acho que tem um monte de gente que reclama, né? Fala, mas eu fico pensando, em pouco tempo, a gente tem tanto avanço na tecnologia e ela pode ser muito benéfica, porque você consegue fazer uma porção de coisas em pouco tempo, né? O Pix, por exemplo, é muito rápido, mas ao mesmo tempo, a gente vê a falta de moral da pessoa, né? Ela usando toda essa tecnologia para benefício próprio ou para fazer maldade, né? Então, conforme a gente está evoluindo tecnologicamente, algumas partes da tecnologia faz com que a gente evolua também moralmente, mesmo que inicialmente seja algo adestrado, mas a gente está vendo uma evolução, né? E tudo está acontecendo muito rápido, muito rápido. Estou fazendo imposto de renda agora, antes demorava-se um tempão para cair na malha fina. Hoje, você faz uma pesquisa ali, em 2 horas você vê se a pessoa caiu na malha fina, as pendências que ela tem, o que ela deixou de informar, né? Então, está tudo sendo interligado. Então, se eu quero sonegar imposto, eu não vou conseguir. Não vou poder mais, né? E aí, o que a gente mais escuta? Ah, mas antes podia, mas eu conheço um contador que faz. Então, vai lá, eu não vou fazer. Ah, mas por que eu sempre fiz assim? Aquela síndrome de Gabriela, né? Não, mas não é mais assim. E às vezes você tem que sentar com a pessoa, entrar na Receita, fazer a pesquisa fiscal, olhar para ela ver que você está falando a verdade. Porque as pessoas querem tanto burlar a lei, fazer as coisas erradas,
que elas querem te convencer que você está errado e você tem que convencer a pessoa de que você está certo. É horrível isso, sabe? Aí você vê que a gente às vezes fica naquela zona de conforto. Ah, eu sempre fiz errado. Ah, eu vou dar um jeitinho aqui. Ah, eu não posso fazer tal coisa. Então, gente, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Ah, então eu vou fazer com outra pessoa. Tchau, pode ir. Vai tranquilamente, vai com Deus, porque eu não quero isso para mim. E aí a gente que é ruim, né? Aí quando a gente começa a agir certo, a gente que é ruim. A educação é o que vai melhorar as doenças do planeta. Não adianta a gente querer também ter medicações, ter essa tecnologia, se a gente não tiver educação. Porque a partir do momento que a pessoa for bem educada, ela vai se cuidar. E ela se cuidando, ela vai preservar o organismo dela, o corpo dela. Né? E automaticamente, espiritualmente, o perispírito vai melhorando, tudo vai evoluindo, né? Porque a gente ainda quer fazer muita coisa do passado, a gente tem muita resistência com progresso, gente. Todo mundo tem resistência com progresso. E não é só tecnológico, não. É qualquer tipo de progresso, assim, tudo aquilo que chega para que a gente possa crescer, é muito mais fácil a gente ficar ali naquela zona de conforto, quietinho, esperando, sabe? Coisa acontecer.